Muito bem, agora a gente vai Ana, conversar com três nomes bastante relevantes sobre esse assunto internacional. Eu queria até que a gente começasse com o Arthur explicando um pouquinho sobre esse panorama global, a importância da gente olhar também para investimentos globais. Ele que hoje é CIO do Private, que atende clientes já com uma relevância muito grande de capital. E por que essas pessoas já olhavam para a cenário internacional e agora a gente consegue finalmente depois ali com a fala do Fabiano, com o Giserman, o entendimento de por que isso ainda também é importante para todo brasileiro que quer ter uma carteira de investimento saudável. oi, Ana, obrigado pela pergunta. Primeiro, vamos desmistificar uma coisa, né? Quando as pessoas pensam em investimento internacional, tem um grande equívoco que as pessoas ainda incorrem, né? Quer dizer, olha, eu vou investir fora do Brasil porque eu estou pessimista com o Brasil. Isso é um grande erro. Na verdade, o investimento internacional ele é extremamente complementar a qualquer portfólio no Brasil. Ele casa super bem com o seu portfólio brasileiro, ele te faz buscar uma relação risco-retorno melhor, tá? Dois pontos, assim, super simples. Primeiro, o Brasil não tem monopólio de boas empresas. Quer dizer, faz todo o sentido do mundo a gente dar aos nossos investidores acesso às grandes histórias de sucesso do capitalismo global. Investir na Nestlé é bom, ser sócio da Coca-Cola é bom, ser sócio da Nike é bom, né? Você capturar todo esse processo de criação de riqueza que tem acontecido ao longo das últimas décadas nessas grandes empresas de sucesso do capitalismo global que estão ficando cada vez maiores e cada vez mais bem-sucedidas, né? Eu acho que o segundo ponto aqui, do ponto de vista da diversificação geográfica, é que está acontecendo uma coisa super interessante nos últimos 10, 15 anos no mercado. A gente mudou o padrão de criar riqueza, né? Quando você olha para trás e pensa assim, como é que a gente criava riqueza no passado, né? A riqueza era ligada à posse de ativo físico, né? Assim, ativo fixo. Poxa, você tinha uma mina, a gente teve no painel anterior, né? Você tinha um poço de petróleo, você tinha alguma coisa assim. Hoje em dia, você pega as maiores empresas, as empresas mais valiosas do mundo, todas elas têm uma característica em comum, que elas são empresas de capital intelectual. Elas são empresas de ideias, né? É, quase que em todas as geografias, né? Então, assim, e isso, infelizmente, ainda é pouco representado no Bovespa. A gente acabou de ver no painel anterior que o Bovespa ele é um índice que tem várias vantagens, mas ele tem algumas desvantagens do ponto de vista de exposição setorial. Ele sequer representa o PIB brasileiro. Mas, certamente, ele não representa esse processo de criação de ideias que está acontecendo lá fora no setor de saúde, no setor de tecnologia, numa série de outros setores que ainda está subrepresentado aqui no Bovespa. Então, quando você pensa em investimento lá fora, eu acho que ele é super complementar, ele cabe super bem em um portfólio que contém Brasil e ele melhora a relação risco-retorno de qualquer portfólio. Perfeito, eu acho que, além disso, é o entendimento de que as pessoas precisam entender que essa diversificação, ela traz uma proteção além de uma diversificação de rentabilidade, né? Isso é muito importante, eu acho que você pontuou excelentes características. E até queria, antes que o Fabiano falasse um pouquinho de outros produtos, que o Guilherme explicasse com dados qual que é a relevância hoje dessas empresas que trabalham de forma mais significativa com capital intelectual, o que isso significa na prática? Perfeito, Ana. E eu concordo muito com o que Arthur falou. Assim, em primeiro lugar, não é porque o Brasil é ruim, você precisa investir lá fora. Essa não é a mensagem, né? A mensagem é que o mundo é muito grande. Acho que, em primeiro lugar, a gente olha o que é o mundo lá fora, né? O Brasil é 2% do PIB global, 1% de exportações, né? Quando a gente olha empresas listadas, tem mais ou menos 330 empresas listadas no Brasil, tem 43 mil no mundo, né? Tem 5 mil nos Estados Unidos. Liquidez no Brasil, enquanto se negocia 5 bilhões de dólares por dia no Brasil, se negocia mais de 200 nos Estados Unidos. Se olhar uma empresa só lá fora, a Apple é 3 vezes a Bolsa Brasileira inteira. Então, por que investir só no Brasil, né? Acho que começa daí. Tem toda essa questão da complementariedade, tem setores como healthcare, tecnologia, exposições que você não tem no Brasil. Então, muitos dos temas que entregam crescimento na última década, como tecnologia vem entregando crescimento na última década, se a gente olhar
S&P, por exemplo, teve um desempenho bem razoável, né? Desempenho bem forte na última década, mas tecnologia, o setor de tech teve o dobro, e em termos de crescimento, de expansão de lucro das empresas, foi o triplo. Então, onde estão essas histórias? Em boa parte estão nos Estados Unidos, né? Algumas estão na China, em outros lugares, mas em boa parte são do setor de tecnologia, e aí com os subsetores de tecnologia, com os subtemas, né? Então, essa interseção de tecnologia com saúde, você tem a biotecnologia, de tecnologia com games, você tem o mercado de games, de esports, que é maior do que o mercado de música e entretenimento, música e cinema, né? Como forma substituta de entretenimento, cresce muito mais que esportes tradicionais. Então, todos esses subtemas estão presentes, representados lá fora. No Brasil, você não tem muito dessa exposição. Se a gente tenta mapear quais são as principais tendências de crescimento do mundo. Streaming, 5G, além desses que a gente falou, carro elétrico, direção autônoma, comércio digital, pagamentos e comércio eletrônico, ESG, até viagem aeroespacial, tudo isso é representado pelas grandes empresas lá fora, e aí é difícil não falar até das FANGs, né? Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, liderando muitas dessas tendências. Você tem a Tesla entrando como a sexto maior peso do S&P, passando a Berkshire do Warren Buffett recentemente, e revolucionando boa parte do mercado. Então, esse tipo de inovação você costuma ver mais lá fora, como você falou, né? Que tem relação com propriedade intelectual, que tem relação, que até é o grande tema da guerra comercial com a China. Estados Unidos, China, essa disputa pela hegemonia global, hegemonia financeira, está sendo feita via tecnologia. E onde você encontra essas exposições de altíssimo crescimento que são alvos da disputa global? Você não encontra muito disso aqui, né? Você encontra nos Estados Unidos, você encontra um pouco na Europa, você encontra mais nos Estados Unidos e na China. Mas acho que é mais ou menos por esse lado. Então, é importante a gente identificar onde estão as histórias de crescimento e se posicionar de acordo. Perfeito. Até tem um comentário aqui do Nilson, olha, está aguardando as recomendações de investimentos internacionais na assinatura da XP Expert. E, Nilson, deixa eu já falar para você que a gente está batendo um papo aqui hoje com 3 experts para você entender finalmente o que vale a pena para a sua carteira de investimentos quando a gente fala de diversificação internacional. Até pegando uma última fala do Giserman, ele falou, né? China e Estados Unidos são os principais países que representam hoje esse capital intelectual que foi previamente definido pelo Arthur. Fabiano, existe algum investimento acessível hoje no mercado brasileiro que traz essa possibilidade de alocação para o investidor do Brasil? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. A resposta é sim. Hoje já existe uma plataforma completa, ampla, para o brasileiro poder investir no exterior. Acho que está caindo a ficha para todo mundo, que não faz sentido a gente ficar limitado a uma poça d'água, né? Como o Gisman comentou, o Brasil representa aproximadamente 2% do PIB mundial. A gente tem outros 98% para explorar mundo afora. Mais de 50 mil empresas listadas no mundo. Então, tem muita oportunidade fora do Brasil que está despercebida e a gente tem a oportunidade de explorar. Então, na ponta de fundos, hoje a XP já tem mais de 80 possibilidades. Então, um cardápio completo, um cardápio diversificado por várias geografias, por várias classes de ativos, né? Então, tem fundos de ações, fundos de crédito, de renda fixa, multimercado, para todos os paladares, e especialmente para esses 2 temas, para Estados Unidos e China, nós temos fundos internacionais a partir de R$100. Então, é democrático, é acessível, tanto na versão com exposição cambial, que tem a variação do dólar, mas também a versão protegida em reais. Então, aqui a gente já quebra um mito, que é investir fora do Brasil não precisa necessariamente incorrer a exposição cambial. É possível fazer esse investimento protegido para reais, sem variação cambial. Então, a resposta é sim. China, Estados Unidos e muitas outras possibilidades na Ásia, na Europa, temáticos, né, em tecnologia, em saúde global, que eu acho que é o ano em que todo mundo está cuidando da saúde. Então, é um universo de possibilidades que pode ser explorado
para o público geral, para o investidor qualificado, acho que tem para todo mundo. Uhum. Excelente. Basta que vocês procurem por produtos na página da XP. Então, existem diversos produtos, inclusive acessíveis. E a ideia aqui nesse bate-papo é a gente conversar sobre fundos, sobre BDRs, sobre ETFs e sobre COIs. Mas antes da gente entrar especificamente em cada um desses produtos, eu tenho até uma pergunta para o Arthur. Como é que você visualiza hoje essa questão de câmbio, né? A gente olha que a maioria dos analistas já precificaram essa alta de uma forma muito esticada. Ou seja, a gente não visualiza mais uma alta para o dólar, mas a gente sabe que nada é impossível, que não tem como a gente fazer previsões muito corretas em relação a isso. Agora, dá tempo ainda do investidor que não possui dólar na carteira investir em produtos dolarizados? Porque quando a gente fala também de BDRs e de alguns ETFs, isso acaba sendo naturalmente espelhado na rentabilidade. Na sua opinião, você acredita que mesmo assim faz sentido para os brasileiros buscarem investimentos que são atrelados nessa moeda? Faz todo sentido, não só dólar, tá? Uma série de outras moedas, tá? Primeiro, em relação a câmbio, tinha um professor meu que falava que o câmbio foi criado para ensinar humildade para os economistas, né? Então, assim, fazer previsão sobre câmbio é um negócio bem difícil. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza, quer dizer, se você não tem nenhuma exposição cambial no seu portfólio, eu acho que você está muito pouco exposto. O que existe no Brasil, na média, é que o investidor brasileiro tem aquilo que a gente chama de viés doméstico ao extremo. Ou seja, ele está muito alocado no Brasil. E o que o câmbio, estar exposto lá fora, incluindo o câmbio, te agrega? Normalmente o câmbio é negativamente correlacionado com o risco. O que isso significa? Você tem um choque, a bolsa cai, o câmbio deprecia, né? Então você tem um amortecedor natural de choques num ativo denominado em dólar. Isso não funciona sempre, tem alguns momentos que isso não funciona e que os dois vetores vão contra você, tá? Mas isso te ajuda nos choques mais drásticos, quer dizer, isso te ajudou em março, abril desse ano a passar por esses choques, né, que a gente viveu ali com o fechamento das economias, etc. O que acontece? A bolsa cai, mas o câmbio deprecia, então seus portfólios eles criam quase que com um amortecedor natural. É um hedge relativamente barato e uma forma relativamente eficiente de você diminuir risco do seu portfólio. Quanto ao timing, a resposta depende muito do apetite para cada uma das pessoas, entendeu? Eu acho que, em relação ao nível de câmbio, a moeda brasileira depreciou um monte, ela tinha depreciado muito mais quando ela bateu lá perto de 6. Ela tinha depreciado quase 20% acima de todos os nossos pares emergentes. Agora, com essa volta, ela ainda está mais depreciada que a maioria dos nossos pares. Você ainda tem um superávit, está gerando um superávit em conta corrente, né, o que significa que ela só deprecia a partir de agora se a gente fizer alguma besteira na conta de capital, ou seja, se continuar saindo dinheiro, que muito provavelmente viria por parte de algum erro fiscal, alguma coisa assim. Mas assim, eu não me focaria muito no time, eu diria o seguinte, olha, precisa ter um percentual qualquer, dependendo da sua aversão a risco, em ativos em moeda que não real.
Perfeito. Mais tarde a gente volta nessa questão de produto, mas acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais nesse cenário macro. A gente falou muito de China e Estados Unidos, esse estudo que o Fabiano mencionou de que a China pode superar os Estados Unidos até antes de 2030, na verdade é um cálculo que foi feito pelo Fórum Mundial, que mostra que o PIB chinês vai ser superior ao PIB dos Estados Unidos até 2028. E é muito curioso, porque se a gente olha para a métrica de PIB, a gente também vê muito gasto, né? A gente não vê só uma evolução de desenvolvimento. Então, pode ser até uma métrica um pouco questionável. Mas eu não duvido que a China seja maior e que esteja crescendo maior que os Estados Unidos. Mas um outro ponto que eu acho que faça sentido a gente mencionar aqui são países emergentes, né? Porque a gente fala muito de Estados Unidos e China, mas a gente também percebe o quanto a pandemia afetou os países emergentes de uma forma diferente, e o quanto a própria retomada da pandemia também está sendo diferente em relação a isso. Então, eu queria que você, Gisirman, trouxesse um pouquinho sobre o cenário global, olhando agora para o Brasil, talvez Índia, África do Sul, México, Turquia. O que a gente está olhando hoje como XP Investimentos para esses países emergentes? Sim, bom ponto, boa pergunta, Ana. A gente está vendo uma rotação, né? A gente viu durante a pandemia os setores, mais o setor de tecnologia sendo defensivo, então o setor de Big Tech, né, chamado, que é o setor de IT, mais grande parte do consumo discricionário de comunicações, além de saúde, saindo de forma mais ilesa dessa pandemia e alguns tipos de negócio, alguns setores, alguns subsetores se beneficiando até. E o que a gente está vendo agora nesse segundo momento é uma rotação para empresas da economia antiga, para empresas de velho, de valor descontado, algumas das que sofreram mais durante a pandemia, como turismo, industriais, materiais, e regionalmente, falando geograficamente, mercados emergentes, como produtores de commodities, e setor financeiro no mundo inteiro. Então, com essa rotação, lugares, regiões e setores que ficaram para trás começaram a se recuperar de algumas semanas para cá. Esse movimento deve continuar no curto e médio prazo. Então, você tem bons negócios que não tiveram a tese estrutural muito comprometida, que tendem a se recuperar uma vez que a economia começa a se reabrir. E a vacina já é realidade, né? A gente está vendo potencialmente 3 vacinas ou até mais que podem chegar no mercado durante o primeiro semestre do ano que vem, com isso garantindo uma reabertura econômica mais estável. Então, isso abre espaço para a recuperação da economia real e uma recuperação em V na economia, o que já foi visto na Bolsa, como principalmente nesses primeiros setores que eu comentei, precificando essa recuperação. A gente está vendo essa recuperação mais na economia real e em setores que sofreram mais. E com isso, o que a gente deve ver principalmente no começo do ano que vem, né, esse tema muito forte de cotação para países emergentes, para commodities, setor financeiro. Então, a gente realmente pode ver uma recuperação desses ativos que sofreram mais, mas tendo em mente o estrutural de longo prazo, e aí eu gosto de pensar um pouquinho mais longo, que as empresas que saíram melhor durante a crise, os tipos de negócios, né, não vou nem dizer as empresas, foram os mesmos que já estavam se preparando para essa nova realidade de digitalização, de mudança de offline para online, bem antes da pandemia. Na verdade, a gente pode até pegar durante a última década, pelo menos, e que são os mesmos que estarão melhores posicionados para capturar todas essas mudanças estruturais em curso para frente. Agora, de forma mais tática, curto e médio prazo, a gente pode ver uma rotação para mercados emergentes, sim. E aí a gente tem alguns melhores posicionados que outros, por exemplo, o México, pela proximidade dos Estados Unidos, outros piores, né, dado tudo que aconteceu em termos de política e economia, como na Argentina, ou Turquia, alguns melhores que outros, mas colocando num basket, numa cesta geral, é difícil fazer essa generalização, mercados emergentes deveriam se beneficiar. Difícil até porque China é
quase 40% do índice de mercados emergentes. E China já é um animal um pouco diferente, né, que se destaca muito mais que a média de mercados emergentes. O ritmo de crescimento e a proporção que ela tomou já é outro, mas ela faz parte ainda desse grupo de mercados emergentes. E China, sem dúvida, acho que é um candidato muito bem posicionado para surfar a recuperação. Vai ser a única grande economia que teve crescimento de PIB no ano, e, além disso, ela tem uma representatividade muito grande em tecnologia. Depois dos Estados Unidos e de alguns países asiáticos, é a que tem mais representatividade, com gigantes de tech como Alibaba, que vale quase $1 trilhão, Tencent e outros. Uhum. Bem legal. É o único país que a gente vai ver um crescimento de PIB positivo, né? Porque a gente está vendo sendo retomados, mas a gente vê ainda todos em patamares negativos, em sua grande escala. Mas, Arthur, eu queria até fazer agora uma pergunta para você. E trazendo um pouco do assunto agora para BDRs, ETFs e COIs, que o Fabiano falou tanto de fundos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de produtos e o que um investidor pode encontrar em cada uma dessas alocações. O que na sua opinião, precisa existir hoje numa carteira de investimento saudável? Olha, ótima pergunta. Acho que a primeira coisa que tem que existir numa carteira de investimento saudável é uma boa diversificação, né? É sempre legal, a gente olha e fala assim, poxa, se eu tivesse comprado a ação da Tesla 1 ano atrás, olha só, multiplicou por 4, entendeu? Mas diversificação, no final das contas, sempre funciona, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que o investidor deveria buscar é um pouco de diversificação. O Guilherme falou desse rotation, né, dos setores antigos para os setores, dos setores novos para os setores antigos, mas vamos fazer um exercício aqui. Eu não abandonaria os setores novos, não, nesse sentido, né, assim, porque pensa o seguinte, pensa na nossa cesta de consumo há 13 anos atrás. E por que há 13 anos atrás? Porque o iPhone tem 12 anos, né? A gente consumia lá, entendeu, um bando de serviços e um bando de bens. Hoje a gente consome Netflix, a gente consome Disney Plus para quem tem filho, a gente consome, entendeu, conversa de WhatsApp, a gente consome serviço de saúde, né? Pensa daqui a 13 anos, a gente vai consumir o quê? Muito mais bens digitais. Então, assim, você tem uma carteira que se beneficie desse crescimento, a quantidade de informação que a gente processa no mundo, ela dobra a cada 18, 24 meses, né? Então, assim, você tem uma carteira que se beneficia dessas grandes empresas que são capazes de ordenar e tirar a atividade econômica daquele que é o novo input mais valioso do mundo, que é a informação, acho que faz sentido. Mas Arthur, poxa, faz sentido também ter uma parte de ativos tradicionais? Faz. Poxa, o Brasil tem uma série de vantagens comparativas enormes em alguns setores. O agronegócio, como o Armínio falou no painel ontem, minério de ferro, celulose, entendeu? Então, você montar uma carteira com alguns setores que têm crescimento estrutural e alguns setores que são capazes de se recuperar desse grande processo de reflação global que a gente está passando, não vamos esquecer, é sempre bom a gente dar um passo atrás e lembrar do pano de fundo macro, né? O pano de fundo macro a gente sofreu o choque mais agudo que a gente já sofreu nos últimos 100 anos, e os bancos centrais estão tentando reinflar a economia global às custas de muito dinheiro barato, né? Então, isso vai fazer com que os ativos reais, muito provavelmente, continuem reprecificando, entendeu? Essa tentativa de reflação dos bancos centrais, né? Então, ativo real aí inclui commodities, você pode ter um novo mini ciclo de commodities, que é o que está se discutindo hoje, pode. Então, assim, você tem uma carteira que tenha, tanto do ponto de vista de diversificação de negócios, como do ponto de vista de diversificação regional. A gente falou muito aqui em Ásia, e falou em China como um tema, mas a Ásia tem uma coisa super interessante, que a Ásia conseguiu criar grandes franquias globais de tecnologia. Como o Guilherme falou, olha, quando você fala em Alibaba, quando você fala em Tencent, mas aí vamos sair da China, quando você fala em Samsung na Coreia, quando você fala em Taiwan Semiconductor, tudo bem, Taiwan, China, não vamos entrar nessa discussão política, mas assim, então a Ásia conseguiu criar grandes franquias globais que são competitivas e que são líderes nos seus respectivos setores. Então, você tem um portfólio, seja ele através de BDR, assim, aí depende muito do seu gosto para a exposição de um COI, de alguma coisa assim, mas o que você tem que criar no seu portfólio? É um portfólio de boas empresas, de bons ativos, diversificado regionalmente.
Muito bom. Até porque não adianta só o investidor achar que tem BDR do produto A, BDR do produto B, BDR do produto C e está diversificado, sendo que no final das contas ele pode estar simplesmente alocado no mesmo setor econômico, né? Eu lembro que na época que eu era assessora de investimentos, eu conversava com alguns investidores e falava, deixa eu ver sua carteira, vamos ver se ela está diversificada. Ele falava, está diversificada sim. Eu tenho um CDB do Bradesco, um CDB do Santander, um CDB do Itaú. E você fala, cara, você não está diversificado, você está trocando só o risco de mercado, né, de crédito, assim, da instituição que você está investido, mas o risco de mercado em si, não. Então, pera lá, vamos entender exatamente como é que a gente está trabalhando essa diversificação. E aí, para a gente chegar, ir caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, para começar a responder as perguntas ao vivo que estão chegando, inclusive, eu encorajo todo mundo que está nos assistindo agora a fazerem perguntas para a gente definir aqui, conversar exatamente sobre as dúvidas de vocês, para que vocês finalizem esse painel entendendo quais são os melhores investimentos internacionais para a carteira de vocês. Eu quero fazer uma pergunta para o Fabiano. O Fabiano falou muito de fundos, mas eu queria que ele falasse também um pouquinho sobre agora o mercado de ETFs, BDRs e COIs para o investidor brasileiro, por favor. Bom, investir fora do Brasil, primeiro de tudo, não precisa necessariamente ter conta no exterior. Isso é uma maravilha, né? Já falei sobre fundos, em que acessa um veículo local, um fundo local que vai fazer a ponte com os fundos 5 estrelas lá fora, mas a gente também tem opções de investimentos que são listadas na Bolsa aqui, né? Então, os BDRs recentemente foram disponibilizados para público geral, acho um grande progresso para o país, um grande empoderamento para os investidores brasileiros, e também os ETFs, né? Para quem não está familiarizado, os ETFs são os fundos listados em Bolsa. A gente já tem alguns exemplos de fundos internacionais listados em Bolsa, é só digitar o ticker no home broker, que é o SPX11 ou o IVVB11, são 2 ETFs de 2 gestoras diferentes, mas que te dão exposição, por exemplo, ao S&P 500 lá fora, a Bolsa Americana. O que a gente tem visto agora é mais ETFs internacionais chegando na Bolsa, tá? E também a liberação dos BDRs permitiu que novos produtos, novos índices lá de fora fossem trazidos para o Brasil no formato de BDR e GTFs. Então, qual que é a mensagem aqui? Mais possibilidades, mais instrumentos estão chegando na Bolsa Brasileira para te promover essa exposição internacional através de um ativo local aqui no Brasil, negociado através do home broker, com preço em tela, né, que vai se consolidar na sua carteira com os ativos existentes. Então, são mais e mais ferramentas chegando para o brasileiro poder sair dessa dinâmica talvez um pouco provinciana, né, de focar apenas aqui no nosso mercado e explorar esse mar de possibilidades lá fora. Então, a gente já falou de fundos, a gente já falou de BDRs, que são as empresas que são listadas aqui empresas internacionais que são listadas aqui na Bolsa Brasileira. A gente já está expandindo para BDR e GTFs internacionais, né, que também estão chegando no Brasil. ETFs na Bolsa Brasileira que dão exposição internacional, e também os COIs. E para falar do COI, eu acho que eu vou convidar o meu colega Gisman, que eu acho que ele é especialista em COI, ele vai ter muito mais profundidade e conhecimento do que eu para falar desse instrumento. Obrigado, Fabiano. Bom, acho que é sempre bom dar um pano de fundo, né? Vamos ver E eu estou assim, sempre muito em linha com tudo que o Arthur falou anteriormente sobre as tendências de tecnologia. Impressionante. Você pega tendências de consumo 13 anos atrás, né? A gente consegue ver claramente tudo que mudou. E com isso, que eu acho que também é muito importante endereçar, se isso continua, não? A pergunta comum então, e esse crescimento para frente continua? Será que já foi, dado que subiu isso tudo? A gente viu as FANGs, por exemplo, aí, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, os 5 maiores nomes do S&P, subirem, crescerem de 1 tri para 7 tri nos últimos 8 anos. Por que 8 anos? Porque é o tempo que o Facebook é listado. Já representam 1/4 do S&P 500, esses 5 nomes, tomaram proporções continentais, são maiores do que o PIB da América Latina inteiro, por exemplo, ou que a soma de empresas listadas em vários países, como França, Alemanha, Brasil, Itália e México juntos. Só que se a gente olhar para frente,
elas representam as principais tendências de crescimento no mundo, e sem falar em capacidade de crescimento inorgânico por aquisição. Então, quando a gente olha o histórico deles, lá atrás, em 2007, quando a Google comprou o YouTube por 1,7 bi, hoje vale 90 bi, ou quando o Facebook, que fez já 90 aquisições na sua história, comprou em 2013 o Instagram por 1 bi, e hoje vale 300, comprou o WhatsApp por 20 bi, vale 90, enfim, eles poderiam continuar fazendo essas aquisições bem-sucedidas, com os mais de 500 bilhões de dólares de caixa que eles têm somados, e tem sempre novos veículos de inovação, novas coisas que aparecem. Se a gente olhar a Tesla, por exemplo, né? A Tesla, ela cresceu desde do IPO, se valorizou 25.000%. Nesse ano subiu 600%. O Elon Musk, fundador, se tornou o segundo homem mais rico do mundo. E por que isso? Porque eles entregam soluções que a gente nem sabe que precisa de forma muito eficiente e muitas vezes barata para a sociedade. E eles têm essa mania também de fazer o que é considerado impossível. Então, pela SpaceX, ele colocou uma aeronave no espaço por uma fração do preço da viagem tradicional, que era impossível. Ele colocou o primeiro carro de direção autônoma a trocar de faixa sozinho na rua, o que era considerado impossível. Ele colocou carro elétrico, solucionou o problema de bateria por um preço acessível, que era impossível. Então, a gente sempre acorda no dia seguinte e vê que tem uma notícia que eles lançaram um novo negócio, que eles aprimoraram um negócio existente, e isso entrega crescimento, isso aumenta a produtividade, isso segura a inflação, traz uma série de benefícios, e com isso as ações em bolsa dessas empresas são recompensadas. Eu não estou fazendo case aqui de que a Tesla vai continuar crescendo nesse ritmo, que a empresa XYZ, que desempenho passado todos sabemos que não é garantia de desempenho futuro. Eu só estou fazendo um case de mostrando como a inovação e o crescimento que vem desse setor de tecnologia, em grande parte nos Estados Unidos, é muito forte e deve continuar para frente, né? Então, com isso, o posicionamento, né, nesse tipo de modelo de negócio, nesse tipo de ativo, eu acho que vai ser cada vez mais importante. Interessante. E para complementar, só para a gente falar um pouquinho mais detalhado sobre o COI, que foi um produto que a gente acabou não entrando muito nas características, né? Fazendo um resumão aqui, ele é uma sigla de certificado de operações estruturadas que dá a oportunidade dos investidores terem acesso a mercados que eles não conseguiriam sem sofrerem a volatilidade desse produto, desse ativo subjacente, que é a forma como a gente chama. Então, existem diversos tipos de COI, os mais comuns são esses que trabalham com capital protegido. Então, para quem tem oportunidade ou interesse de investir em ativos que possuem volatilidade sem querer sofrer com ela, podem buscar por esse tipo de COI. As BDRs são grandes oportunidades de investimentos para o investidor brasileiro ter acesso a empresas globais, sem precisar ficar refém de uma gestão, né? Então, você mesmo pode ir lá e escolher a ação da empresa que você quer, que é o que acontece de forma diferente em fundos de investimentos, quando você delega essa gestão para um especialista. E, por último, mas não menos importante, os ETFs são aqueles produtos mais passivos, geralmente pegam os índices, né? Como no caso, a gente tem o ETF de MSCI China, a gente tem ETF de diversas coisas aqui no Brasil, diversos índices globais. O Fabiano chegou a mencionar o SPX11 e o IVVB11, que são ETFs para um mesmo ativo, que é a S&P 500, né, a bolsa norte-americana, que já foi a de maior negociação, mas já foi sobrepassada agora pela Nasdaq, principalmente quando a gente olha para essas grandes empresas de tecnologia. Tem algumas perguntas aqui para vocês. Acho que para finalizar essa questão de Tesla, o Daniel Galvioli pediu para comentarem sobre essa empresa. O Gizerman acabou de fazer comentários interessantes. Quero reiterar aqui, para quem tiver interesse em aprender mais sobre Tesla, é uma empresa que sempre vem no relatório de 60 segundos, feito pelo próprio Gizerman, e vocês podem ter acesso a esse relatório em conteúdos.xpi.com.br. Tem uma pergunta aqui que ela foi feita para o Fabiano. Acho que o Felipe Paz, que fez essa pergunta, ele nem sabia que essa pessoa estaria aqui em carne e osso para responder essa pergunta para ele, que é a seguinte: a XP vai lançar o fundo Trend Bolsa Europeia? E aí, Fabiano? Já está no forno
e a gente deve lançar ainda esse ano. A partir de R$100 também você vai conseguir ter acesso às principais ações europeias. E aí me conta uma coisa, qual que é a diferença para o investidor ser investidor do fundo trend de bolsas europeias ou comprar um ETF do Eurostoxx? É bem similar, né? A diferença é que o trend ele é um fundo passivo, não negociado em bolsa. Então ele tem as regras no regulamento de aplicação e resgate, né? Tem uma cota no final do dia que é divulgada, fundo tradicional. Já o ETF de Eurostoxx, que não existe no Brasil ainda, né? Ele é listado em bolsa. Se ele existisse, ele seria listado em bolsa. Ele tem o preço variando na tela, né, no home broker, intraday, durante o dia. Então, no final das contas, ambos têm o mesmo objetivo, que é te dar uma exposição, te dar o retorno mais próximo possível do índice de ações europeias. Mas as duas estruturas de produtos são, por natureza, diferentes. Perfeito. Arthur, uma pergunta para você agora. Você enxerga investimento em criptoativo como parte de parcela internacional de portfólio? Como você avalia a descorrelação desse mercado com os demais? Você recebe muito essa pergunta? Ótima pergunta. Eu esperava poder escapar dela, né? Porque criptomoeda é um tema complicado, né? Assim, eu acho o seguinte, primeiro, vamos tirar os mitos. A moeda já é digital, né? Todo mundo fala assim, eu quero investir em uma moeda digital. As moedas já são digitais. A gente não tem nas nossas carteiras papel moeda correspondente a toda a nossa poupança. Então, as moedas já são digitais. A discussão é se você quer investir numa moeda que é não centralizada ou numa moeda que é centralizada, uma moeda cujo controle está na nuvem, está no algoritmo lá do Satoshi Nakamoto, ou se você quer investir em alguma coisa emitida por um banco central. Né? Eu vejo valor em você ter uma moeda que não pode ser impressa ad infinito. Né? O que os bancos centrais estão fazendo agora, nesse processo de repressão financeira? Imprimindo trilhões e trilhões de papeizinhos coloridos. Né? Esses papelzinhos coloridos é dólar, são 3 trilhões de dólares que já subiram no balanço do Banco Central norte-americano. Então, assim, enquanto ativo real, enquanto uma moeda que não pode ser impressa ad infinito, eu acho que uma criptomoeda tem o seu valor. Eu só tenho um certo medo, que é o seguinte, uma vez que uma moeda vire plenamente utilizável, ou seja, que ela vire unidade de referência, ela vire meio de troca, o meu grande medo é que vai chegar a autoridade monetária e dizer, não, calma, peraí, quem regula a moeda sou eu. Né? Quem regula a moeda não é um negócio difuso na nuvem, o algoritmo. Quem regula a moeda sou eu, logo eu vou passar a regular essa moeda e aí o benefício de você ter uma moeda descentralizada desaparece instantaneamente. Vamos lembrar que a China está pensando em lançar uma moeda digital agora, um renminbi digital, né, centralizado nesse caso. Né? Então, assim, o meu grande medo em relação a criptomoedas é que a turma que compra dizendo o seguinte, olha, não, eu estou protegido das ações dos bancos centrais, em algum momento você acorde um dia e fala assim, olha, me desculpa, mas agora os bancos centrais vão começar a regular esse mercado também. Eu tenho esse medo e claramente as criptomoedas tradam como ativo de risco, ou seja, a bolsa sobe, ela sobe, ativo de risco cai, ela cai. Então, assim, ela tem uma correlação com o ativo de risco. Nesse sentido, ela não diminui tanto assim o risco de um portfólio. Eu gosto dessa opinião, sabia? Eu acho que eu penso um pouco parecido com você, porque, na minha opinião, os criptoativos eles se tornaram uma opção de investimento, né? A mais daquilo que existe, e com essa tentativa não regulada de existir, ela se tornou uma moeda que, a priori, participou de um processo de especulação antes de tornar um meio de troca de fato. Então, assim, existem alguns estabelecimentos que aceitam Bitcoin, não sei o que lá, coin, para você fazer compras. Existem, mas ainda assim não é um meio de troca, né? Não é uma opção monetária. Então, a gente vê que as pessoas especulam em cima de uma moeda que ainda não é globalizada, que não é globalmente aceita ou globalmente utilizada como um ofício mesmo, né? Então, eu gostei dessa sua opinião em relação a se um dia vir a ser uma moeda de fato, vai ter que passar a ser regulamentada, né? Não tem como simplesmente a gente ficar usando uma moeda que não vai ter Imagina o seguinte, é bom dar esse contra-exemplo, assim, o Banco Central coloca lá a Selic a 2, né? E por algum motivo a taxa, entendeu, de retorno de uma criptomoeda seja diferente, a gente começa todo mundo agora a investir, entendeu, numa criptomoeda qualquer. O Banco Central fala, opa, peraí, eu determino política monetária, eu determino o custo de capital,
eu determino a relação intertemporal do dinheiro, né? Como assim que vocês vão fazer agora e vai ficar fora do meu controle e eu vou perder o controle da política monetária? Eu acho esse um mundo meio difícil de conceber. Interessante, gostei do seu ponto de vista, muito obrigada. Tem mais uma pergunta para cada um aqui. Fabiana, sua vez, pergunta do Nilson: qual é a desvantagem de investir na trend bolsa chinesa sem exposição da moeda local? Tem algum investimento que deixa a gente exposto a renminbi? Bom, como são os primeiros passos, a gente acaba de entrar na China, tanto com o trend bolsa chinesa, que é para o investidor geral a partir de R$100, mas nós lançamos também essa semana um fundo ativo, como você mencionou, né, Ana? Quando você tem um time especializado escolhendo os melhores investimentos, que é o JP Morgan China A. É o fundo de ações chinesas com a gestão do JP Morgan. O trend de bolsa chinesa para público geral, o do JP Morgan para investidores qualificados. Ambos não têm exposição à moeda chinesa, porque a gente acredita nesse primeiro momento que o primeiro passo deveria refletir muito mais a exposição às ações chinesas dentro do portfólio do que a moeda embutida. Nem sempre o RMB, o renminbi aí a moeda chinesa, é uma moeda que está presente nas carteiras, né? A principal discussão é ter o dólar, às vezes o euro. Talvez não seja, na nossa visão ainda, o momento de ter essa grande demanda pela moeda chinesa. Então, foi por esse motivo que a gente escolheu começar com essas duas opções sem exposição à moeda chinesa. Nada impede que no futuro a gente avance e traga mais opções, aí sim com essa exposição. Faz sentido. E até porque, falando de novo daquele viés doméstico, né, o brasileiro que nasce do Brasil, que ganha em reais, que quer investir no mercado brasileiro, quando ele começa a olhar para fora, eu acho que, falando em termos de câmbio, principalmente para quem está começando a investir sozinho agora, olhar para o dólar já é um bom primeiro passo. E aí, quando você começar a se acostumar com a volatilidade dessa moeda, aí quem sabe a gente passa para algumas próximas, para vocês terem toda essa exposição. Até recomendo olharem para essas gestões especializadas em fundos de investimentos, principalmente alguns fundos multimercados que trazem essa gestão de moeda de forma embutida em algumas estratégias, para que a gente não precise ficar tão preocupado com isso o tempo todo. Tem uma pergunta aqui agora para o Gizerman, nos nossos últimos 5 minutos, antes da gente chamar o próximo painel, que é do André Santos Borges. E ele mandou o seguinte: não sei se é o momento certo, mas o que você acha do IPO do Airbnb? É a próxima oportunidade para se investir e obter muito lucro a longo prazo? Bom, seguindo o comentário do Arthur, aí eu pensei que eu fosse escapar dessa também. O IPO do Airbnb, assim, o Airbnb achou uma maneira de se reinventar, né, que foi muito interessante. Ele passou por um momento muito delicado durante a crise, com tudo fechado, com reservas caindo, e aí ele começou a alugar, começou a achar imóveis no interior, em lugares mais afastados, em lugares que as pessoas estavam indo em praia, em lugares que as pessoas estavam indo se afastar da pandemia. E com isso ele conseguiu, de forma muito positiva, se reinventar e de novo, voltar a crescer. Então, é admirável essa capacidade de inovação, de se reinventar. Existem empresas no mesmo setor, comparáveis, né, concorrentes diretas ou indiretas, que talvez sejam fontes mais estabelecidas de se capturar esse mesmo negócio, essa mesma ideia. Por exemplo, o Booking. O Booking é um oligopólio, um oligopólio natural. Ele conseguiu formar uma massa crítica, tá? Um efeito de rede e tal, que ele tem uma base muito grande de usuários fiéis, com um programa de fidelidade, etc., que, uma vez reabrindo a economia, ele deve surfar a recuperação de forma muito positiva. Eu acho que ele é um modelo de negócios muito menos intensivo de capital também, muito mais espartano, com controle de custos muito mais bem feito do que o que a gente tem de informação, do que a gente consegue ver até então da proposta, da filosofia de negócios do Airbnb. Me parece ser um cavalo melhor, vamos dizer, né? um play melhor para se capturar esse momento tático, ou até mesmo
para algum posicionamento mais longo. Então, assim, acho que a gente precisa primeiro ter mais informações do Airbnb, precisa ver. A gente viu a última coisa, pedaço de informação que saiu foi que o IPO poderia sair até com 25% a mais, 27% acima da faixa determinada. Então, enfim, acho que tem uma série de questões envolvidas aí. Agora, como um modelo de negócios, né, como gestão, como mercado endereçável, eu acho que existem players mais consolidados e talvez mais estáveis e mais sólidos para se fazer esse posicionamento. Mas, enfim, acho que a gente precisa olhar melhor, ter mais informações ainda sobre como ele vai mercado e o que ele vai abrir de informações, né? Muito bem, muito obrigada pela sua opinião. Obrigada também pela contribuição do Arthur, do Fabiano aqui conosco nesses últimos 50 minutos, quase uma hora aqui que a gente ficou conversando sobre investimentos globais. Espero que vocês tenham gostado, toda a nossa audiência também. Convido vocês a deixarem um like aqui embaixo desse vídeo, até porque quando o vídeo é muito liked, muito gostado, o YouTube ele percebe que ele pode indicar esse conteúdo para outras pessoas. Então, a gente entende que isso realmente é um assunto que interessa a vocês e que realmente é importante para a evolução da carteira de investimentos de todos vocês também. Agradeço pela oportunidade de conversar com os três, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.